Olá, meu nome é Vanessa, eu sou escritora de suspense, que se esforça para ser terror, utilizo sempre lendas urbanas nos meus livros. E essa é uma resenha sobre o famosíssimo Retrato de Dorian Gray. É um livro bem famoso, então não vou ficar me segurando com spoiler. Eu li nessa edição da Penguin, tá bem ferrada, porque eu levo ela pra trabalhar. Levava, né, que eu terminei a leitura. Levava ela pra trabalhar, então ela ficava na mochila. E essa edição dos livros da Penguin, eles não tem como não estragar à medida que você vai lendo. O livro estava cheio de flagzinhas, porém a minha filha retirou todas, simplesmente para tentar comer, mas era plástico, então ela não pôde comer. Mas vamos ao livro. O escritor Oscar Wilde nasceu em 1854 em Dublin, mas o livro foi publicado em 1891. Eu li em alguns lugares que é sobre o decadentismo ali da Inglaterra. Qual é a história? A história é famosa, né? O Dorian Gray já participou de várias produções. Tem na série da Sabrina, que tem na Netflix. Tem naquele... Ele tá naquele filme horrível, A Liga Extraordinária? Não lembro. Mas ele tá naquela série Penny Dreadful, que eu não vi ainda, mas eu... Não sei se quando esse vídeo for ao ar eu já vou ter visto. Mas eu tinha começado a assistir Penny Dreadful e desisti, que eu achei chatérrimo. Mas eu vou voltar e vou tentar de novo. E devo ter assistido errado, né? Porque quando é consenso e a gente não gosta que a gente assistiu errado. Ou eu não gostei mesmo, mas eu vou tentar de novo. Aí talvez eu venha aqui falar que eu achei dar certo. Mas o Retrato de Dorian Gray começa com um pintor que é amigo do... O nome do pintor é Basil. Não sei o que é Basil. Ele é amigo do Lord Henry. E ele fala que ele encontrou uma pessoa, que é o Dorian Gray, que é um cara muito novo, muito bonito, muito... Ai, ele é louro, dos olhos azuis, e muito lindo e muito maravilhoso. E ele é a fonte de inspiração desse pintor. Então, o Lord Henry, ele fica doido pra conhecer esse cara. Quem é esse cara que tá dando tanta inspiração, tão maravilhoso, cheiroso, gostoso? O Basil, ele fica primeiro ali receoso de apresentar o Dorian Gray pro Lord Henry, porque o Lord Henry é cheio de opiniões. Ele parece aquele tio chato do churrasco, cheio de opiniões do contra, opiniões nada a ver. Muito nada a ver, ele é meio chatão, sabe? Sempre tem uma opiniãozinha merda pra dar. Só que ele influencia muitas pessoas, né? Então, é uma galera rica da Inglaterra de 1800 e alguma coisa. O Henry fica realmente muito encantado com a beleza do Dorian e começa a falar pro Dorian que ele consegue tudo o que ele quiser, com aquela beleza. E ele é rico também, né, o Dorian Gray. Então ele tem tudo aos pés dele, ele tem que aproveitar a vida, porque a vida vai passar, ele vai ficar velho, blá blá blá. E o Basil faz um retrato dele. Quando o Dorian Gray vê aquele retrato, ele meio que vê realmente a juventude dele. E ele percebe que aquela juventude vai passar e ele vai envelhecer e aquele quadro vai ficar com a beleza dele. Então ele faz uma prece a ninguém, mas ele faz uma prece, ele começa a falar, fazer um pedido pra o quadro envelhecer e ele continuar novo. E acontece isso. Ele faz uma coisa muito ruim, que ele pede uma menina em casamento, aí a menina fica loucamente apaixonada e ela interpretava as mulheres de Shakespeare. No dia que ele leva o Basil e o Lord Henry pra poder assistir a peça da garota, ela interpreta muito mal, e ele fala que como ela interpretou muito mal, ela acabou com o amor dele. E ele não quer mais casar e a garota se mata. E ele finge que não é com ele, porque... Primeiro não vai ler que matou, mas ela se matou por conta dele. Ele finge que não é com ele porque ninguém sabia o nome dele. Acho que nem ela sabia. Mas pelo menos ela não falava, ela chamava de Príncipe Encantado. Então ela se mata, e aí ele finge que não é com ele, percebe que tem um sorrisinho de crueldade no quadro. Aí ele entende que o pedido dele foi aceito. Então ele vai vivendo uma vida sem limites. E todo mundo... O problema não é ele viver essa vida dele sem limites, sabe? O problema é que todo mundo que fica perto dele sofre consequências. Pessoas que se matam, pessoas que vão cair na droga, pessoas que têm a reputação arruinada por conta dele. Várias pessoas têm a reputação arruinada por conta dele. Os caras da alta sociedade não querem mais ele perto. Alguns, outros ainda querem, porque como ele continua sempre belo e jovem, ninguém acredita que ele possa fazer coisas ruins, porque ele é uma pessoa muito rica, muito bela e muito estudada. Então não vai fazer coisa ruim, né? E ele faz. E passam-se anos e anos, décadas, e ele continua com aquela carinha novinha dele, fazendo coisas ruins, levando pessoas a cometer coisas ruins, até que o Basil, que foi o pintor, né, que fez o quadro dele, vai lá na casa dele, que ele tava indo pra França, se eu não me engano, e pede a ele pra ele rever a forma que ele tá levando a vida dele, né? Tem muita gente falando mal dele, e ele tá fazendo coisas ruins, né? E ele era uma pessoa pura, realmente no começo ele era uma pessoa pura. Aí ele pega o pintor e leva o pintor pra ver o quadro.
Meio que sim, olha o que você fez, a culpa é sua. A culpa não é dele, não, que tá fazendo as coisas erradas, não. A culpa é do pintor. Ele leva pra ver o quadro. E esse pintor, ele fica chocado que ele vê. Ele fala, gente, quem destruiu meu quadro foi você, não sei o quê. E aí ele percebe que realmente tem alguma coisa acontecendo ali. Nesse meio tempo, o Dorian Gray pega uma faca e mata o pintor. E aí ele começa a fazer... Primeiro ele se convence de que a culpa é do próprio Basil, dele ter matado ele. Eu matei ele por culpa dele. Não foi eu que matei, não. Olha o que ele tava falando pra mim. É mais ou menos essa a ideia do Dorian Gray. Ele ficou meio abilolado. Aparece um cara que acho que... Ele é um cara tipo professor de faculdade, um cientista que trabalha com química. Então ele sabe algum segredo desse cientista. E ele ele ameaça esse cientista. Se ele não ajudar a meio que dissolver o corpo do Basil, ele vai contar alguma coisa muito grave sobre esse cientista. Que o Basil ia pegar um trem pra França. Só que nesse meio tempo ele tinha passado na casa, o Dorian Gray não estava. Aí ele encontrou o Dorian Gray na rua, ou seja, tudo conduzia pra não incriminar o Dorian Gray. Então ele se livra do corpo, se livra de todas as provas e finge que não é com ele e espera o tempo passar. Quem vai achar que foi o Dorian Gray, lindo, maravilhoso, que matou, né? Ele. Só que acontece. Lá naquela menina que se matou há muito tempo atrás, ela tinha um irmão que tinha ido pra Austrália, foi pra Austrália. E falou, se esse cara, ele sabia que a irmã estava apaixonada, se esse cara fizer alguma coisa com você, eu vou matar ele. Aí ele vai vivendo a vida dele, um dia ele... acho que depois que ele mata o Basil, não sei se é Basil, não sei como que se fala, tô falando como eu li. Depois que ele mata o artista, o pintor, ele começa a vai procurar drogas. E nesse lugar que ele vai procurar drogas, alguém chama ele de príncipe encantado. Então, um marinheiro levanta, e quem era o irmão dessa garota. Então ele vai pra matar o Dorian Gray, só que o Dorian Gray fala, ué, quanto tempo tem que seu irmão morreu? Aí ele, acho que uns 30 anos. E ele continua novo, ele, bota a luz no meu rosto, bota a luz no meu rosto. Não botar a luz que ele não tinha luz, mas ir pra debaixo de um poste, né? Que não era energia elétrica, eu acho. Não era não. Realmente, como que poderia passar 30 anos, quase 30 anos, e o cara tá com aquela cara? Então ele desiste. Mas depois uma mulher lá do lugar que ele tava, que chamaram ele de príncipe encantado, fala que era ele e ele realmente não mudou. Aí muda e ele vai pra uma casa dele, acho que é a casa dele mesmo, uma casa de veraneio, tentando caçada. Eles caçam animais, gente rica gosta de ficar tirando nos outros, né? E nisso ele começa a ver o rosto desse marinheiro, só que ele já tá perturbado com a culpa. Só que ele fica se autoafirmando que a culpa não é dele, ele matou o pintor por conta do pintor, nada do que ele faz a culpa é dele, né? Um dos homens que estavam lá nessa casa de veraneio atira em um dos caras que trabalhavam ajudando ali na caça, um tipo de caça, né? Depois o Dorian Gray descobre que era o irmão da menina que ele tinha voltado pra tentar matar ele. Aí ele fica felicíssimo, vai pra casa. Só que ele vai ficando meio perturbado, a culpa vai correndo ele. Eu não sei se é culpa, né? Eu acho que é culpa. Eu enxerguei como culpa. E ele se mata. Depois de um tempo, os empregados sobem no quarto e veem um Dorian Gray velho, caído no chão, e um quadro novinho. Aí tem toda uma discussão sobre tem sobrenatural ou não tem sobrenatural nesse livro. Na minha visão, tem sobrenatural. Na medida que ele abre a boca e fala, não sei. Isso ainda é uma dúvida. Não porque ele pediu aos ventos. Não existe um diabo ou alguma coisa que fala pra ele que ele vai ser atendido. Comprovações, assim, pra mim, que realmente teve sobrenatural e realmente aquele quadro envelhecia e o Dorian Gray ficava novo. As pessoas viam o Dorian Gray novo. O Lord Henry, ele fala pro Dorian Gray, olha, já passaram 30 anos e você continua novo, o que você fez? Meu Deus, o que você fez? Ai, meu Deus. Desse jeito. Ou seja, ele realmente estava novo. O pintor, quando viu o quadro envelhecido. Então, se fosse só o Dorian Gray vendo, era uma coisa. Mas outras pessoas também viam ele novo, sabe? Então, realmente, ele não estava envelhecendo, porque haja Jequiti. Haja Jequiti pra esse cara ficar novo. E sobre a parte que ele faz aquela tal da... É uma prece, uma oração, uma reza. Ou ele só fala com ele mesmo. Sabe quando a gente fala em voz alta, eu queria muito que... Ele faz isso. E aí ele fica novo e o quadro fica velho. Então, não sei. Mas o quadro envelhecia. O quadro chegava a manchar de sangue quando ele cometia alguma coisa assim de assassinato, sabe? E ele não. Isso é fato dentro da história. Agora, se a prece dele foi atendida por algo sobrenatural, não fala. E eu acho que essa nem é a questão do livro, sabe? Outra coisa importante também, esse livro foi censurado, todo mundo sabe das histórias, né? Que o livro foi censurado, Oscar Wilde foi preso, que o livro foi usado como prova. Ele não foi preso por conta do livro, ele foi preso porque ele era gay. O livro, ele foi usado como prova que na época, na Inglaterra, era crime. Então o cara
foi preso porque era gay. Absurdo a gente pensar nisso, né? Esse livro da Penguin, que eu li, é o livro que tem as partes censuradas. O livro da Biblioteca Azul tem as partes que não foram censuradas, mas pelo que eu vi não é nada demais. As alterações era... No outro livro não contava a história da menina, que é a Síbil, que se mata por conta dele. Então conta a história da família dela. E no outro livro não conta, e nesse livro conta. Aí eu não sei se tem outras coisas. Eu não quis ler no outro, eu achei esse mais confortável, porque seria um livro que eu iria ler no transporte público. E livro sem ser de capa dura é mais fácil de ler no transporte público. Então eu preferi esse. Eu vi alguns vídeos sobre a história do Oscar Wilde. Ele sofreu muito, porque no final ele chegou a ganhar muito dinheiro. Como ele não escondia, né, que ele tinha a relação com outro cara, ele foi preso por isso e teve muitas provas contra ele. E aí ele praticamente morreu na prisão, sozinho e pobre, né, porque ele gastava muito dinheiro e tal. Ele até tinha casado, tinha tido filho, a mulher ajudou ele. A pessoa naquela época não podia ficar com quem ela quisesse ficar. E ele foi preso no final e morreu muito mal, sozinho, sabe? E esse livro é incrível. Tem outras obras dele que eu quero ler. Tem uma história de fantasma que parece ser muito engraçada, parece ser muito legal. Eu fui cheia, não fui com preconceito com esse livro, mas eu fui cheia de medo de ser uma leitura arrastada, chata, mas não é, o livro realmente é muito bom. Outra coisa que esse livro fala é sobre a arte pela arte, que a arte não precisa ter uma lição de moral. E eu concordo. Pensando em história, né, em escrita, que é o que eu faço também, quando a gente vai pensar numa história, a gente precisa realmente pensar a partir de uma lição de moral que a gente quer passar nessa história. Eu acho que a história vai por água abaixo quando a gente pensa na lição que a gente quer passar com aquela história. A gente tem que pensar na história. A história vem de X lugar e vai pra tal lugar, e isso parece muito bom. Aí você escreve. Se tiver algo ali, tem uma moral, bom, eu acho que partir de precisar dar uma lição de moral em alguém, ensinar algo, vou contar essa história para ensinar algo, não sei. Mas cada um sabe da onde surge seu fio de criatividade para começar a escrever alguma coisa, né? Mas ele levantava bem essa discussão. Leia O Retrato de Dorian Gray, curta, comenta, compartilha e envie esse vídeo para quem gosta do livro ou para quem já viu a adaptação em algum lugar e queira saber mais, beleza? Até o próximo.